Mas, como eu já ouvi por aí, né? Estamos na época, né? Eu acho que a gente já tá com dificuldade de se acostumar com o frio na época que é para ser frio, né? A gente está acostumado com o tempo, o clima se alternando e vindo de forma inesperada. Agora, pelo menos, a gente está numa lógica, né? Vivendo o inverno de verdade aqui na nossa região. E nessa época do ano, a gente percebe que as articulações, elas ficam mais sensíveis, né? E quem tem algum probleminha parece que ataca de uma forma mais forte, fica mais dolorido, fica mais complicado. Aqui na emissora, todo mundo já sabe, né? Na Rádio Jornal, você tem que chegar até o segundo andar. E para isso tem escadas. E essas escadas, com qualquer problema de articulação, quem tem sabe o quanto é doloroso chegar até o final. Numa época como essa, no frio. E a gente vai entender tudo isso a partir de agora no Jornal da Manhã Entrevista. Eu vou conversar com a fisioterapeuta Jaqueline Sampaio, que passará orientações de como prevenir dores musculares nas articulações durante o inverno. Bom dia para você, muito obrigado pela presença. Primeiro, porque no inverno a gente sente tanto assim? A gente brinca que tem partes que a gente nem sabia que existia, né? Bom dia, Alessandra, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da rádio. Sim, no frio acaba aumentando as dores no corpo, devido à contração mesmo. Como a temperatura cai muito, ela acaba interferindo na nossa temperatura do corpo mesmo, que é por volta de 36 graus. Então, quando a gente começa a fazer essas contrações involuntárias, é para produzir mais calor. Quando você enrijece e deixa esse corpo mais duro, ele acaba vindo desenvolver mais dores no corpo, porque você fica muito rígido, muito encolhido. Tensionado, né? Muito tensionado, principalmente regiões de ombro, né? Porque a gente normalmente se fecha para se aquecer, e região de lombar também. E uma coisa que você falando isso agora, que eu percebi até aqui, eu, por exemplo, tô com essa jaqueta e eu comprei ela e provei ela eu tava com uma camiseta, né? Agora eu coloco mais uma blusa por baixo e a gente fica contraído, porque ela não tem tá espaço para mobilidade, não tem espaço, né? para mobilidade. Isso atrapalha também a circulação também. A gente acha que tá se protegendo e mas a gente precisa, só talvez um tamanho maior para você ter mais espaço de mobilidade. Mas as roupas é o nosso aliado aí nessas épocas de frio, né? Porque com o frio acontece uma vasoconstrição, é como se os nossos vasos sanguíneos, eles diminuíssem o calibre. Porque está muito frio, então o sangue ele fica mais circulante nessa parte do tronco para poder trazer vida para os nossos órgãos vitais, né? Então por isso que as extremidades elas ficam mais frias e a gente enrijece mais. Fica nessa região aqui da pochete, da barriga? Na região de pulmão, coração, os rins, né? Fica nessa região. Que bom, que eu acho. O sangue fica mais por aqui. Se fosse por esse fato da pochete, eu falei, nossa, eu tô com bastante sangue aqui, né? Bastante sangue circulante. Mas é isso, e as pessoas que já têm problema de saúde, que já têm um diagnóstico de lombalgia, dor no ciático, pessoas que têm osteoporose e principalmente as artroses, né, que são os desgastes nas articulações, são as que mais sofrem no período de frio. Bom, e é possível trabalhar no dia a dia para se chegar a diminuição das dores? E aí, em qualquer época do ano, porque quem sente ciático vai sentir no verão, só que no inverno a gente sempre sabe que por conta da contração, tudo isso, a dor é incalculável para quem tem. Mas como que é possível a gente equilibrar tudo isso? Com a atividade física. O corpo foi feito para se movimentar, e eu sempre comento com os meus clientes ali, os meus alunos no Pilates, que o movimento cura. Então você precisa se movimentar para esse sangue circular, para você ter mais força, mais resistência para aguentar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma artrose no joelho, quanto mais massa muscular, mais músculo ela tiver, melhor vai ser o desempenho dela, as dores dela vai diminuir, porque essa musculatura forte vai sustentar a articulação dela e não vai dar tanto atrito, vai diminuir as dores. E é impressionante que a gente vê que
Tem um ditado que diz que quando você chega principalmente na terceira idade, se você continuar em atividade, você vive mais. E quando você, ou por exemplo, você não para de trabalhar. Quem não para de trabalhar, a sensação que ele está mais, uma pessoa mais disposta, mais ativa. Por mais que todo mundo vai ter um problema, acho que a vida toda, é um probleminha aqui, outro problema lá. Não tem como fugir disso, né? Mas manter a cabeça ocupada e o corpo ativo, parece que é a melhor fórmula ainda, né? A questão é como contornar esses problemas, por exemplo, na terceira idade, para que aquele movimento ele não seja doloroso, incômodo a ponto de, não posso mais fazer. Normalmente essas pessoas que já têm uma doença pré-existente, elas são medicadas regularmente, né? Mas elas precisam começar uma atividade mais amena, mais tranquila. Pode começar uma caminhada mais leve, entende? Não ir para caminhar e já caminhar 1 hora. Pode praticar um Pilates, que é um treinamento de baixo impacto, também ajuda muito. E no Pilates a gente pode trabalhar mais mobilidade, né? Que é onde a gente precisa ter mais essas amplitudes. Até no frio agora, vocês que estão por aqui que começam a ficar com frio, porque ficam muito tempo também sentados, né? A postura ela vai se curvando, vocês podem se mobilizar, mexer ombro, mexer os punhos para circular melhor esse sangue. Então, sempre que essas pessoas tiverem algum acompanhamento, elas vão poder ter mais qualidade de vida, vão poder se mexer, fazer as coisas que é de uma vida normal, sabe? Não uma vida limitada, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que o que a gente fazia antigamente, né, quando era mais jovem, era mais fácil do que a gente faz hoje. Então, tem que estar sempre ativo. Todo mundo fala que a perna encurta, né? A musculatura ela vai encurtando, por isso então que precisa. É verdade mesmo. É verdade, ela precisa ser estimulada para alongar. Até a gente pode trazer essa analogia. Nós ficamos 9 meses, né, na gestação, dentro da barriga da mamãe, e a gente ficou completamente curvado. Então o nosso corpo ele já está acostumado nessa flexão. Então a gente precisa fazer extensão. Você pode perceber que durante o seu dia de trabalho, se você não se corrige a sua postura, você começa a curvar a coluna. É uma forma que o corpo encontra de ter menos gasto energético, de você ficar com a postura alinhada o tempo todo, sabe? Isso. E a gente, dependendo da cadeira que a gente está atrás, esse conforto sempre está escorado, né? E aí às vezes se acomoda de mau jeito e gera novos problemas, né? E o fato também você trouxe o Pilates, ele traz também essa sensação de, porque no começo, para quem começa a praticar Pilates, parece que é bem difícil, né? É bem difícil. E aí tem a dificuldade, assim, que a maioria das coisas que a gente continua fazendo, a gente tem sempre que ter o benefício de sentir prazer, né, no que está fazendo. Eu, por exemplo, um dos esportes que eu pratiquei foi corrida e eu não gostei, eu me desgastei, eu me sentia muito desgastado, então isso me trazia uma sensação muito ruim, em vez da endorfina que se falava. Eu nunca percebi isso, porque era muito desgastante para mim. Então, só para colocar como exemplo, de repente, para quem está começando, quem está fazendo, ou quem quer fazer, pelo menos vai criar uma expectativa, você explica esse processo, como que funciona, para a gente conseguir equilibrar, porque tem a pior coisa que a gente vai fazer, por exemplo, se tem uma tendinite, é obrigatório fazer, porque vai ter que fazer um tratamento a longo prazo, fisioterapia e tal. Mas aí você vai pela obrigação, e daí não é legal. Tem uma sugestão para driblar tudo isso? É que hoje em dia a gente tem muitos esportes, né, que estão sendo vistos pelas pessoas. Então você tem que acabar encontrando uma atividade que você tem amor mesmo, igual você falou, que tenha prazer. Acaba que todo começo é desafiador. Para uma pessoa que começa a fazer pilates, para ela vai ser desafiador no começo, dependendo da forma que está o corpo dela. Pode ser que o corpo dela esteja um pouquinho mais maleável, mais flexível, então ela vai ter mais facilidade. Mas conforme ela vai evoluindo,
o exercício também vai evoluindo. Na corrida é a mesma coisa. Quando você começa a correr, tudo é muito difícil. Depois que você vai ganhando um condicionamento físico, você vai ganhando mais resistência, você vai evoluindo. No Pilates é assim, eu acho que em qualquer outro exercício que você começa é assim, mas tem que encontrar um esporte que você tenha amor. Esse é um detalhe importante, né? O fato é que nós precisamos se movimentar e nessa época de frio, para a gente estar mais preparado também, né? E tem sugestões, você tem sugestões, por exemplo, tem alguma para melhorar quem tem problema de articulação também, né? Como você falou, os vasos, eles se retraem, né? Sim. Por conta do frio. Tem roupa roupa própria para melhorar essa articulação, para ajudar nesse sentido. Em alguns aspectos pode melhorar até a questão de dores. Lógico, nada vai evitar que tenha que fazer exercício, mas para facilitar até essa retomada, né? Sim, as roupas que elas têm mais pelúcia interna, principalmente nas extremidades, né? Usar luvas nas mãos, usar aquelas meias peludinhas nos pés. Tem hoje em dia essas camisas térmicas, então ajuda mais a melhorar essa parte de temperatura interna do corpo, mas precisa se mexer, precisa fazer as mobilidades durante o dia. Não tem como você passar um dia inteiro sem estimular o seu corpo para que ele promova mais saúde. Porque é uma forma também de encontrar mais conforto, né? Outra coisa, alimentação também, né? Se manter bem hidratado, apesar de que no frio é mais difícil tomar água, muito mais difícil. Mas você pode também, além da água, que os chás e as sopas, os outros líquidos, o chimarrão, que o povo gosta bastante de tomar, não substitui a água. Mas é melhor tomar uma coisa mais quente para aquecer o corpo, isso também ajuda. Até porque os órgãos que precisam de água limpa, né? Sim, água pura, né? Senão não... água pura, né? Água limpa sempre. Água pura, né? Nesse sentido, que não seja o café e chimarrão. Isso. E a gente falou da terceira idade, vale isso também para crianças. A gente está vendo as crianças, a nova geração um pouco mais limitada, né? Nesse sentido, porque a gente pode ficar aqui na frente da tela de um computador, né? E viajar o mundo, né? Se divertir sem precisar sair daqui. E até tem a história do Danoninho, né? Que ele mudou a embalagem em virtude disso, que as crianças já não têm a capacidade de pinça, né? De abrir a embalagem. Então, eles encontraram uma forma que agora a criança aperta o Danoninho e toma, né? Para estimular. Então, eu acredito que também seja uma importância até para os pais prestarem atenção para daqui a pouco estimular de outras formas, né? O quanto antes a gente começa a fazer treinamentos para o corpo, melhor vai ser a sua vida futura. Você sempre tem que pensar que o que você faz hoje vai demandar para o teu futuro, para o teu eu do amanhã, sabe? Então, os pais precisam estimular as crianças a brincarem mais, a treinarem mais a força, né? Não deixarem tantas as crianças nas telas, acabam que fica mais tempo mexendo com o celular, com videogame, então precisa do estímulo. Durante os finais de semana leva as crianças para correr, para gastar energia. Tem que ficar atento porque os adolescentes e as crianças hoje em dia, eles ficam muito curvados e eles acabam desenvolvendo escoliose. A escoliose é aquela curvatura irregular da coluna vertebral. E isso futuramente pode trazer grandes problemas. Então, pais, fiquem atentos à coluna dos filhos de vocês, para que vocês sempre estejam prestando atenção no desenvolvimento, porque tem crianças que dão um estirão muito rápido, né? Então acaba dificultando aí essa parte de sustentação da coluna. Quando come aquele fermento, né? E dá um... Biotônico Fontoura. Nossa Senhora! Agora me lembrou da minha infância, né? Biotônico Fontoura. Quando tomou biotônico, né? E você sabia que nessa época a gente tomava, tinha 5% de álcool, que é a mesma quantidade que tem na cerveja hoje? Eu não sabia Pois parte eles mudaram a fórmula hoje, mas antigamente nós passamos por isso. Eu tomei esse Biotônico Fontoura aí. Agora eu entendi porque eu gostava tanto, né? Mas, enfim. Pois é. Bom, e pergunta idiota agora, é possível...
tem algum exercício que as crianças possam fazer nesse sentido? Tipo, o Pilates é adequado? O Pilates ele pode. Tem até estúdios de Pilates que são voltados para as crianças mesmo. É que tem que ser um tratamento mais lúdico, porque eles não vão... não tem esse não foco. Vão, tipo, não é em questão de obediência, assim. Mas eu vou passar um exercício e eles vão executar como se um adulto fosse executar. Não é assim, precisa ser mais lúdico. 7 horas mais 49 minutos. Bom, várias dicas para você nesse inverno e o caminho que a gente encontrou. Se você achou que ia ter uma solução fora do contexto exercício, bom, fica a dica aí, né? Se proteger do frio, mas sempre estar em movimento, que é isso, é para isso que o nosso corpo foi feito. É uma das formas da gente melhorar nosso condicionamento para todo jeito, e o nosso condicionamento estando bem, nossa cabeça também naturalmente está bem, né? Por isso é muito importante. Né? Uma outra dica também foi que eu acabei fazendo há um mês mais ou menos. Comprei uma bicicleta ergométrica. Tá lá dentro da minha sala, no conforto da minha casa, no quentinho. Vou lá, subo, pedalo uns 30, 40 minutos por dia. Isso vai melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória, o meu pulmão, essa parte circulatória, a parte articular e principalmente a parte de resistência. Então, para você que não quer sair nesse frio, né, para fazer uma caminhada, para fazer um exercício físico, não tem mais desculpa, amigo. O problema é que tem que ser para uma pessoa focada, isso, uma pessoa determinada, porque senão acaba virando um item de decoração dentro de casa, né? Bem bonito. Pelo menos vai mostrar para as visitas, ó, eu tenho uma bicicleta. Mas é assim, tudo que se trata de saúde a gente precisa. Tem que levar a sério, né? Tem que levar, porque senão depois a conta vai vir alta. Com certeza. 7h50. E vem, né? Não adianta, né? Conforme a gente vai vivendo, a gente acha que não, a idade vai chegando, quando vê a gente já está em 40, está em 50, e aí a gente começa a pagar uns preços pela falta de manutenção regular, né? Exatamente. A gente costuma fazer isso no nosso carro, né? Mas na gente às vezes não leva tão a sério, né? E precisa também dessa revisão, entre aspas. Eu quero agradecer aqui a Jaqueline Sampaio, ela que é fisioterapeuta e conversou com a gente sobre as orientações, como prevenir dores musculares nas articulações durante o inverno, que elas vêm para todos. Então, a gente já conseguiu ter um pouquinho da noção importante. Jaqueline, muito obrigado pela sua presença, um bom dia. Eu agradeço, Alessandro, obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes e peguem as dicas para que vocês tenham uma vida mais feliz, mais leve. Maravilha, 7h51 a gente vai para o intervalo, vamos falar do que vai rolar hoje pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro,